Existe uma obsessão em explorar, sair, respirar, ver o novo. Mas a verdade é que os lugares mais interessantes não são aqueles que a gente visita para relaxar. São aqueles que fazem a gente prender a respiração. Mas quase ninguém comenta um detalhe meio estranho nisso tudo. O que realmente existe nesses lugares. E eu não tô falando de paisagem bonita ou ponto turístico cheio. Eu tô falando de lugares que, quando você olha com calma, parece que tem alguma coisa errada ali. Pra ser sincero, quando eu comecei a ver isso aqui, eu achei que era exagero da internet. Mas não é. E isso aqui me deu uma sensação meio estranha. Tipo, tem lugar no mundo que parece que não foi feito pra gente estar. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve. Porque hoje a gente vai entrar em lugares que, quanto mais você vê, menos sentido eles fazem. E antes de começar, me diz uma coisa. Você teria coragem de visitar um lugar que todo mundo evita? Porque o primeiro já começa de um jeito bem desconfortável. Imagina você andando por um caminho estreito, cercado de árvores antigas, o som do vento passando devagar, tudo meio parado. E de repente, você começa a reparar em algo pendurado nos galhos. Não é uma coisa só. São várias, dezenas, depois centenas, bonecas. Só que não são bonecas normais. Muitas estão quebradas, sujas, sem olhos. Algumas parecem estar olhando direto para você. Isso existe de verdade. Fica no México, e ficou conhecido como Ilha das Bonecas. O que começou com uma atitude isolada, virou o que é hoje. Um lugar inteiro tomado por essas figuras penduradas. E aí entra o que deixa tudo mais estranho. Dizem que um homem começou a colocar essas bonecas depois de encontrar o corpo de uma menina ali perto. E com o tempo, ele passou a acreditar que aquilo mantinha o espírito dela calmo. Agora pensa nisso, você sozinho ali, silêncio, vento, e um monte de rostos vazios ao seu redor. Quando eu vi isso, eu não sei explicar, mas deu um desconforto real. Não parece só estranho, parece errado. E me diz, você conseguiria ficar ali por mais de 5 minutos? Só que aí, quando você acha que já ficou estranho o suficiente, o próximo lugar muda completamente a sensação. Porque não é o que você vê, é o que você deixa de ouvir. Imagina entrar numa floresta, andar alguns metros, e perceber que o som começa a sumir. Isso existe, e acontece no Japão, na floresta de Aokigahara. A densidade das árvores e o tipo de terreno fazem o som se comportar de forma diferente. O ambiente fica abafado, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. E o mais curioso é que o lugar é real, acessível, e muita gente visita. Só que aí vem a parte que pesa. Com o tempo surgiram histórias, relatos, e um histórico que transformou a floresta em algo muito mais carregado. O silêncio deixa de ser só silêncio. Ele vira uma sensação. Agora pensa nisso, você andando ali, sem sinal, sem direção, com tudo igual ao redor. Será que você perceberia o momento exato em que se perdeu? E é aí que a coisa começa a pesar um pouco mais. Porque o próximo lugar não confunde, ele simplesmente foi abandonado. Imagina uma cidade inteira, parada no tempo. Isso aconteceu em Chernobyl. Um acidente real, que fez milhares de pessoas saírem de lá às pressas. Prédios vazios, janelas abertas, objetos ainda no lugar. Como se as pessoas tivessem saído e nunca mais voltado. E o mais impressionante é que isso não foi reconstruído. Ficou ali, exatamente como foi deixado. Só que com o tempo, o lugar ganhou outra camada. O abandono, o silêncio, a natureza tomando conta. Tudo isso cria uma sensação que não é fácil de explicar. Quando eu vi isso, eu pensei na hora. Isso aqui parece cenário de filme. Mas não é. Tenta processar essa imagem por um segundo. Você entrando num prédio escuro, com coisas deixadas para trás, e aquele silêncio pesado. Não sei você, mas esse tipo de lugar me deixa desconfortável de um jeito diferente. Você teria coragem de explorar um lugar assim sozinho? E quando parece que não tem como ficar mais estranho, tem lugar que simplesmente volta para a lista. Porque sim, ela de novo. A Ilha de Poveglia. A gente já falou dela antes, mas não tem como ignorar. Porque é um daqueles lugares que quanto mais você pesquisa, pior fica. É uma ilha real, na Itália, que já foi usada como quarentena, hospital,
e acabou sendo abandonada. Isso por si só já é pesado. Mas com o tempo, surgiram histórias, relatos, e uma reputação que afastou quase todo mundo dali. O lugar continua lá, vazio, deteriorando, mas carregando uma sensação que muita gente descreve da mesma forma. Não parece só um lugar abandonado. Parece um lugar que guarda alguma coisa. O desconforto real bate quando você percebe que está andando por corredores antigos, sem som, sem movimento. Será que você conseguiria ficar tranquilo? E é aí que a gente sai desse clima e entra em algo que parece impossível de ignorar. Imagina uma cidade construída praticamente em cima do mar. Isso existe no Japão e ficou conhecida como Ilha Shima. Prédios colados uns nos outros, tudo apertado, cinza, fechado. Era um lugar cheio de gente, funcionando normalmente, até ser abandonado quase de uma vez. E hoje, continua lá, mas completamente vazio. Só que o mais estranho não é o abandono. É o contraste. Um lugar feito para milhares, sem ninguém. Quando eu vi isso, eu pensei, isso aqui parece que foi pausado no meio da vida. Tenta imaginar o peso do ar ali, cada passo seu ecoando como um tiro entre as paredes de concreto, enquanto os prédios parecem segurar a respiração, só observando. Isso não parece natural. Você pisaria num lugar assim? E quando você acha que já viu de tudo, o próximo lugar não é vazio. Ele continua ativo, mas de um jeito estranho. Isso acontece em Centralia, uma cidade onde um incêndio subterrâneo nunca foi completamente apagado. O chão libera fumaça, o calor vem de baixo, constantemente. Isso é real, não é teoria. E mesmo assim, ainda existem pessoas que vivem nas proximidades. Só que aí entra o lado mais estranho, porque com o tempo, o lugar ganhou uma aparência quase irreal. Ruas vazias, fumaça saindo do chão, silêncio. Quando eu vi isso, eu fiquei tentando entender como alguém se acostuma com algo assim. Agora pensa nisso, viver em um lugar onde o próprio chão nunca descansa. Você conseguiria ignorar isso com o tempo? E aí, a gente chega em um dos lugares mais desconfortáveis de todos. Não pelo tamanho, nem só pela história, mas pela sensação. O Castelo de Bran. Um lugar real, na Romênia, cheio de história, arquitetura antiga e presença forte. Isso existe, pode ser visitado, não é segredo. Mas com o tempo, ele foi ligado a histórias, lendas e uma imagem que ficou marcada. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o lugar. Quando eu vi isso, eu pensei, tem lugar que já te deixa desconfortável só de olhar. E esse é exatamente assim. Agora imagina você entrando lá dentro, sozinho, sem saber exatamente o que esperar. Isso aqui, para mim, já passa do limite do curioso. E depois de ver tudo isso, fica estranho pensar no que a gente chama de lugar comum, né? Porque existem lugares no mundo que não parecem feitos para serem visitados. Parecem feitos para serem evitados. Para ser sincero, depois de ver tudo isso, eu fiquei com aquela sensação de que a gente conhece muito pouco do que realmente existe por aí. E agora eu quero saber de você. Qual desses lugares você teria coragem de visitar? E qual você nem chegaria perto? Se você curtiu esse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve. Porque aqui a gente sempre vai um pouco além do normal. E no próximo vídeo, tem lugares que parecem tão impossíveis, que você vai duvidar que eles existem de verdade.